Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que trata do que se faz de melhor da medicina do mundo, do Brasil, do Pará e especificamente aqui de Belém. Hora de Saúde, o nosso programa é distribuído para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento, para o mundo todo, pelo link rbatv.dol.com.br, para o mundo todo. Quando acaba o programa, chegam os comentários dos Estados Unidos, do Canadá, da Noruega, da Suécia, da Alemanha, de Luanda, de todo o Brasil, do Amapá e Rio Grande do Sul. Tá? O nosso programa tem uma audiência enorme no mundo e de toda a Europa. E também o nosso programa tem um apoio da Neurogênesis, a Neurogênesis capitaneada pelo Dr. Eric e pelos doutores Eric, pelo Dr. Fernando Pascoal, trata tudo na nossa região em termos de doença neurológica. Neurologia, neurologia infantil, neuropediatria, neurointervenção, neurocirurgia. E também pelo Shopping da Saúde, que vende tudo o que você precisa em termos de saúde. Eu sempre falo todo domingo, de oxímetro do dedo até cama hospitalar. Tudo que você precisa para fisioterapia, tudo, você tem no Shopping da Saúde. A principal loja é aquela de uma quadra depois do estádio da Curuzu, na Almirante Barroso. E ali onde tem aquele ponto de ônibus, tem sempre muita gente em frente do Shopping da Saúde. E a outra loja na BR. E a nossa convidada de hoje, muito especial. Aliás, antes da nossa convidada, deixa eu fazer um comentário triste. Esta semana faleceu em São Paulo, com 95 anos de idade, o professor José Bocanegra Arroio. O professor José Bocanegra Arroio foi uma das maiores inteligências com quem eu convivi na vida. Ele foi meu orientador de tese de mestrado. Eu fiz um trabalho sobre o estudo eletrocardiográfico na leptospirose humana, com 300 casos de pacientes com leptospirose. Ele foi meu orientador e eu tive o privilégio de dividir com ele as aulas de eletrocardiografia nos tempos em que eu passei na Escola Paulista de Medicina, de 1982 até 94. Professor, um dia a gente se encontra. E a nossa convidada é a doutora Lilian Costa de Almeida. A doutora Lilian é médica, formou na UEPA em 2004, fez cirurgia geral na Santa Casa, depois endoscopia na Santa Casa de São Paulo e também tem pós-graduação em nutrologia pela Sociedade Brasileira de Nutrologia. Ela é médica endoscopista do Barros Barreto, do Hospital Guadalupe, do Hospital Prime da Unimed, e é professora da FAMAS, no curso de medicina. E é presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva Estadual Pará. Ela vem nos falar do Março Azul. Então, primeiramente, muito obrigada, Eduardo, pelo convite, a gente poder estar divulgando essa campanha que é de extrema importância para a população, que é o Março Azul, que é o mês de conscientização, né, da prevenção do câncer coloretal. Então, o câncer coloretal, ele é o terceiro câncer que mais mata no Brasil atualmente, e em termos de incidência, ele está em segundo lugar, tanto em homens quanto em mulheres. E só que a boa notícia é que é um câncer que a gente pode se prevenir. E é essa a mensagem principal da campanha, que as pessoas procurem fazer o rastreamento, fazer os exames de prevenção para o câncer coloretal, que é o câncer de intestino e do reto.
A gente já tem campanhas semelhantes para outros tipos de cânceres que a gente consegue ter uma prevenção, como o câncer de próstata no Novembro Azul, ou o câncer de mama e de colo uterino, que a gente tem no Outubro Rosa. Então, a gente quer colocar justamente esse mês do Março Azul como um mês oficial. E isso, inclusive, já é pauta, né, no Senado, já foi aprovado no Senado um projeto de lei colocando no calendário oficial do Ministério da Saúde o março como o mês de conscientização e prevenção do câncer coloretal, né, como o Março Azul. Certo. Lilian, me fala uma coisa. Eu sou um médico clínico, cardiologista clínico, e, de rotina, eu peço para todos os meus pacientes exame da próstata, exame da tireoide e sangue oculto nas fezes. Isso é rotina na minha vida. E eu faço diagnóstico de alguns cânceres de intestino sem ser da área, quer dizer, eu encaminho toda vez que dá sangue positivo nas fezes, toda vez que a próstata está grande, toda vez eu palpo a tireoide, toda vez que a tireoide está alterada, eu encaminho para os respectivos colegas, né? Agora, uma chamada... E, por incrível que pareça, eu, que sou um cardiologista, faço uns 4 ou 5 diagnósticos de câncer de intestino por ano. Eu que faço o primeiro exame. Então, como é a prevalência e quais são os exames a mais que a gente pode fazer para chamar a atenção, visto que todo mundo sabe que todo câncer no começo é silencioso? Isso. Então, a gente tem uma chance, né, de ter câncer do colo retal, cerca de 4,3% de chance, né? Mas a gente pode vir a evitar esse câncer. No caso, é excelente essa iniciativa que você tem de fazer o rastreamento através do sangue oculto nas fezes. Apesar de não ser o melhor exame de rastreamento, porque ele é um exame que ele já vai detectar numa fase um pouco mais avançada, né? Então, para o sangue oculto ele vir positivo, eu já tenho que ter uma lesão que está provocando algum tipo de sangramento. E a gente tem os pólipos, né? Os adenomas, que muitas das vezes não sangram, como você falou, eles são silenciosos. E uma colonoscopia realizada a partir dos 45 anos, ela já pode identificar lesões pequenas e pode tratar, inclusive, essas lesões pequenas e evitar que esse paciente vá vir a ter um câncer, né? Então, a gente costuma dizer que o sangue oculto, ele vai fazer mais uma detecção precoce, como você mesmo já conseguiu fazer em alguns dos seus pacientes. E agora, a colonoscopia, ela consegue prevenir, porque ela consegue detectar antes de ter o câncer, tá? Então, o exame padrão ouro vai ser a colonoscopia. Infelizmente, a gente não vai ter esse acesso à colonoscopia de toda a população. Então, a gente, principalmente para as pessoas que têm acesso ao serviço público, o método de sangue oculto nas fezes é um método excelente para a gente fazer essa triagem, porque é um método barato, que vai ser muito mais acessível. Então, não pode ser desprezado, porque eu não tenho acesso a uma colono, então eu não vou fazer nada. Não, dá para pedir o sangue oculto nas fezes. E a partir dos 45 anos, que a gente já tem um número maior de detecção, tanto de adenomas, que são os pólipos, quanto do próprio câncer coloretal, já é indicado para esse paciente fazer essa triagem, né? Fazer esse rastreamento. É muito interessante isso. Então, me faz uma coisa. Hoje, um percentual importante da população tem plano de saúde, né? Tem plano de saúde. E o SUS depende muito do momento do governo. A gente está passando por uma crise hoje importante, e nós já tivemos, eu que sou professor da universidade e trabalho com SUS, nós já tivemos bons momentos de SUS aqui em Belém, mas agora a gente está passando por uma crise bem grande.
Me fala uma coisa. Então, para quem tem plano de saúde, a colonoscopia é, depois dos 40 anos, quase que necessária, é isso? Isso. Né? Após os 45 anos, Após os 45. já é determinado que é a melhor idade assim para a gente começar a fazer esse Uhum, rastreamento. Apesar de estar aumentando o número de casos entre 39 e 44 anos, uhum, ainda não é um aumento tão significativo que tenha feito mudar essas diretrizes. Né? Então, uhum. quando eles fazem esses estudos para rastreamento, então, na população, eles fazem justamente a contabilização, né, dos custos que esses exames têm e o impacto que vai ter na questão do gasto com o tratamento oncológico. Então, ainda é muito mais barato, tipo assim, é muito melhor fazer o rastreamento, detectar precocemente ou até mesmo prevenir, do que fazer esse gasto com o câncer coloretal. Então, a gente tem uma estimativa que até 2030 a gente já vai ter gasto pelo menos R$ 1 bilhão com o tratamento de câncer coloretal, uma doença que é prevenível. Então, Certo. isso daí é muito importante, que a gente consiga fazer esse rastreamento. Agora, o que a gente encontra, mesmo naquele paciente que tem possibilidade, que tem um plano de saúde, pode fazer a colonoscopia, a gente encontra um preconceito de realizar a colonoscopia. Então, se você se depara com um paciente muito reticente ao exame, que não quer fazer de jeito nenhum, é melhor pedir o sangue oculto do que não Uhum, pedir nada. certo. E Lilian, puxa vida, você deu uma chamada de atenção enorme. Agora me faz uma coisa: tem fator de risco para um câncer de cólon? Tem. Sim, sim. Quais são, hein? O principal fator de risco vai ser o fator de risco familiar. Então, é muito importante a gente saber que quando o indivíduo ele já tem familiares que tiveram câncer coloretal, principalmente, ou um adenoma também em parentes próximos, ele vai ter esse risco aumentado. Tanto que o rastreamento vai iniciar mais cedo, vai iniciar com 40 anos. Se for um familiar que teve câncer muito precocemente, antes dos 55, a gente vai diminuir 10 anos. Então, vamos supor, se o seu familiar teve com 45 anos um câncer, você vai iniciar o seu rastreamento com 35 e não com 40, tá? Então, a gente diz 40 anos ou 10 anos antes do que esse familiar teve o câncer de intestino. Certo. Outro fator de risco são as doenças inflamatórias intestinais, elas também aumentam o risco, e a gente também tem os fatores ambientais modificáveis, os fatores modificáveis que a gente diz, que também são fatores que afetam doenças crônicas, né? A sua especialidade, com certeza, trata disso, que é o excesso de peso, tabagismo, excesso de álcool, né? O sedentarismo, a alimentação com pouca fibra, muita carne processada, gordura, carne vermelha, tudo isso que vai fazer com que haja um aumento desse risco, né? Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora de curiosidade. Aqui no Pará, na região do Salgado, tem uma prevalência alta de câncer de estômago, né? Que eles acham que é pelo processamento, de colocar no sal os alimentos e tudo mais. Tem relação também com câncer de cólon? Não, a gente não tem esse fator de risco. Inclusive, é importante a gente salientar que eu falei dessa estatística nacional, né, que é o segundo câncer mais prevalente em homens e mulheres, e aqui no nosso estado a realidade é um pouco diferente. O câncer de estômago, ele consegue ficar à frente do câncer de intestino, né, Uhum. do câncer coloretal. Então, a gente tem alguns outros tipos de cânceres que estão na frente do câncer coloretal aqui no nosso estado. Então, aqui no nosso estado é o terceiro mais frequente, é isso? Para homens, o câncer de estômago e o câncer de pulmonar ainda estão na frente, próstata, então fica como quarto.
E para mulheres, o câncer de mama, de colo, do colo do útero e de estômago estão na frente. Aí fica como quarto também. Mas quer queira, quer não, é uma prevalência bem alta, né? Muito alta. E de uma doença que é prevenível, né? Que a gente tem um protocolo de rastreamento. Como eu falei, a gente tem as medidas, os exames que saem muito mais em conta para a gente, e é muito melhor prevenir e diagnosticar precocemente do que ter esse gasto da saúde com o tratamento do câncer em si. Com certeza. Mas olha, Lilian, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo acabou, tá? Então, pessoal, essa conversa está tão maravilhosa que foi a jato, assim, o tempo passou. Um instantinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa informativa muito importante com a doutora Lilian Almeida, médica endoscopista. Lilian, nós estamos numa situação no país difícil de prevenção, né? Eu costumo dizer, na minha área, se as pessoas controlassem só a pressão alta e a diabetes, o pronto-socorro hoje seria um lugar só para cirurgia. Não teria infarto, derrame, insuficiência renal, essas coisas todas das complicações de pressão alta e de diabetes. Assim mesmo é na tua área de trabalho. E me fala uma coisa, já que a prevenção ainda é uma situação difícil, o tratamento como fica na nossa região? Sim, o tratamento do câncer coloretal, ele pode ser feito com cirurgia, com quimioterapia, às vezes com radioterapia, às vezes uma combinação desses tratamentos. E assim, se a gente consegue diagnosticar esse câncer no início, precocemente, ele tem até 90% de chance de curar. Tá? Então, o paciente ficar curado, se for detectado precocemente. Então, isso é muito importante, como eu falei, um sangue oculto nas fezes pode até não fazer uma detecção de um pólipo, mas só de fazer a detecção precoce de um câncer de intestino, esse paciente já vai estar com muito mais vantagem. Como você falou, é muito difícil essa prevenção aqui no estado, principalmente na parte da saúde pública. Então, a gente já pega o paciente com estágio já avançado da doença, em que, infelizmente, a gente já tem pouco controle sobre a doença, já tem menos chances de ter essa resolução curativa. Certo. Me fala uma coisa agora de informação. Aqui no nosso estado, tratar câncer é só no Barros Barreto e no Filloyola, em termos de
serviço público, é? Sim, sim. São os pontos de referência oncológica, são esses 2 locais, atualmente. E no Barros Barreto tem rádio, químio, tudo isso também? Ou é só no Sim. Filloyola? Não, tem. Tem no Barros Barreto. Cirurgia também, na parte de Uhum. cirurgia, eles também fazem lá. Certo. E fazem esse acompanhamento. Então, deixa eu te perguntar também uma coisa que eu tenho de informação. Um câncer de intestino, de colo, inicialmente, se ele for para a cirurgia, só a cirurgia resolve? Tem alguns casos que sim. Tem alguns casos que só a cirurgia é curativa, mas aí vai depender de como que está o estado, se tem metástase, como é que está a questão de linfonodos, tem outros parâmetros que a gente vai precisar observar para saber se é possível fazer só a cirurgia, mas às vezes precisa uma complementação, sim. Certo. E no serviço privado, o tratamento aqui em Belém existe em todos os hospitais praticamente? Existem em vários locais. Nós temos bastante centros de referência, tanto para cirurgia oncológica, quanto para o tratamento, né, de adjuvante. Certo, então... Que seria a químio e rádio, né? Tem em vários locais, né? Não é centralizado. Certo. Essa parte de químio, que todo mundo fica reclamando, que de dificuldade de medicamento, isso não é tão difícil, então? No privado, eu não vejo essa dificuldade. Não. É só no serviço público mesmo. E Lilian, sim, tratando rádio, químio, cirurgia, existe já esse tratamento que o pessoal fala de tratamento imunológico ou qualquer coisa para esse tipo de tumor? Não, de biológicos, não de... Não, de imuno, qualquer coisa, para tratar... na verdade, essa imunoterapia ela vai vir como seria de tipo de nutrição que você fala? Mas aí não seria o foco do tratamento. Tudo bem. Seria então, mais assim, complementar, né? Aqueles tratamentos imunológicos para câncer não tem indicação ainda precisa nesse tipo específico de colo retal, né? Não. Tudo bem. E, assim, a pergunta final. A prevalência na nossa região, vindo do nosso interior, eu costumo dizer que aqui no nosso estado, saiu da capital e mais umas 3 cidades, Belém, Santarém e Marabá, você tem um postozinho de saúde com aparelho de pressão e um termômetro e um abaixador de língua, e uma ambulância para levar em algum lugar mais importante. Eu tenho pesquisa nos interiores e a maioria dos municípios não tem recurso quase que nenhum, a não ser a famosa ambulância para levar em Belém. Então, essa prevalência no serviço público vindo do interior é muito grande desse tipo de câncer? Sim, também. Na verdade, é de todos, né? Porque, como você falou, esses pacientes eles não têm muito outros centros de referência e acaba vindo tudo para Belém mesmo, né? Então, a gente acaba concentrando uma grande quantidade de pacientes do interior. E eles já chegam num estado já mais avançado da doença. Infelizmente, eles não chegam aqui para fazer prevenção, para fazer diagnóstico precoce. Eles já chegam numa fase avançada que já está bem sintomático. Então, o câncer coloretal, inicialmente, ele é silencioso, mas com o passar, com a evolução da doença, o paciente ele vai começar a ter sintomas mesmo.
mudança na alteração, né, do hábito intestinal, ou constipação, às vezes diarreia, às vezes modificação do formato das fezes, o sangue nas fezes, começa a ter dores abdominais. Então, com o avançar da doença, esse paciente já começa a ter sintomas. Então, são pacientes que chegam porque já estão sangrando já há meses e não tem diagnóstico. Uhum. É mais comum a diarreia ou a obstipação? Mais a constipação, mas ela pode ter também a diarreia, como se fosse, aumentasse o movimento do intestino para tentar se livrar, né, como se tivesse um corpo estranho lá dentro, e na verdade já é a tumoração. Pode haver diarreia também, mas com o avançar da doença, e principalmente do lado esquerdo do intestino, que é onde a gente tem as fezes mais bem formadas, já com pouca água, pode haver, né, essa constipação, a obstrução. São pacientes, inclusive, que fazem obstruções por conta do câncer, né, que eles param de evacuar, param de soltar gases e acabam sendo operados numa urgência que a gente chama de abdômen agudo obstrutivo. Que é uma cirurgia sufocante, né? Sufocante, porque não dá tempo de limpar o intestino, vai para a colostomia, é uma cirurgia complexa, né? Eu já acompanhei algumas. Às vezes a colostomia pode ser necessária, mesmo quando o paciente já teve o preparo, já fez o diagnóstico, às vezes há necessidade de ficar com a colostomia. Uhum. Mas nesses casos de urgência, geralmente fica com uma colostomia que pode ser temporária ou não. Certo. Lilian, a gente ainda tem 2 minutos, então eu queria que você fizesse suas considerações finais. Depois eu vou pedir para você dedicar o programa. Por enquanto, as considerações finais, essa chamada de atenção. Pessoal, colonoscopia depois dos 40 anos é rotina, é normal, é um exame normal, tá? Eu já fiz umas 3 ou 4 vezes, faz parte do mundo normal, tá? É tipo ir no médico da próstata, porque tem que levar uma palpação em que o médico vai diagnosticar ou não um câncer. Isso salva vidas. A colonoscopia é precoce, chama atenção, isso é super importante. E nós vivemos num mundo que, graças a Deus, tem esses exames precoces agora, para a gente conseguir fazer e salvar. Eu sou médico há 43 anos, e quando eu me formei, essas coisas não existiam. Você pegava um câncer de abdômen de qualquer lugar, já na fase final. E hoje a gente tem recursos para isso. É isso, minha amiga. Considerações finais. Os teus 2 minutos estão intactos. Eu queria deixar esse recado justamente da importância da gente fazer esses exames de rastreamento. Não importa se você é atleta, se você come bem, come só saudável, não fuma, não bebe, não importa se você tem um estilo de vida saudável, isso não lhe isenta de fazer os exames. E sim, o preparo para fazer esse exame de colonoscopia não é o melhor do mundo, mas eu queria dizer para vocês que existem coisas bem piores, tá? Como, por exemplo, o tratamento oncológico, o tratamento para o câncer. Então, o tratamento para um câncer avançado é muito pior do que um preparo para colonoscopia, que vai durar aí uma noite, uma tarde, que você vai fazer para poder fazer um diagnóstico precoce ou até mesmo evitar que você venha a ter um câncer de intestino e de reto. Fantástico. É isso mesmo. Essa chamada de atenção é importante. Eu acho que esse nosso programa a gente tem que divulgar bastante por causa dessa chamada de atenção que você fez. Querida, dedica o programa, tá? A teu critério. Eu vou dedicar o programa a todos os colegas da Sociedade Brasileira de Endoscopia e também da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e da Federação Brasileira
de Gastroenterologia, que é a FBG, porque são colegas, principalmente aqui no Pará, que nós nos unimos com esse objetivo de divulgação do câncer, da prevenção do câncer coloretal, tá? Então, eu queria dedicar esse programa a todos os endoscopistas, coloproctologistas e gastroenterologistas que estão nessa luta comigo, da gente levar essa informação para o maior número de pessoas. Puxa, obrigado mesmo, obrigado de verdade. Obrigado pela dedicatória que você fez a todos os profissionais que hoje são fantásticos em termos de tratamento, de prevenção e tratamento. Pessoal, o nosso tempo acabou de verdade. Lilian Almeida, Lilian Costa de Almeida, muito obrigado, querida. Querida, o espaço é nosso. Sempre que precisar, é só informar que nós estamos aqui. Este programa é só utilidade pública, tá? Obrigado de verdade. Turma, um ano ainda, a gente está no começo do ano, um ano iluminado para todos vocês e até a semana que vem. Tchau. Tchau, Lígia. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.